Boa tarde, pessoal! Estamos sincronizados, entramos ao mesmo tempo ao vivo no Instagram e na câmera. Coisa linda! Exatamente. Boa tarde para vocês que estão nos assistindo. Eu estou muito perdido, eu não sei para onde que eu olho. Tem dois celulares e uma câmera. Eu vou tentar olhar para a câmera para na edição ficar bem legal, porque na outra parece que eu estava olhando para o celular, mas não estava. Tá? Vamos lá ver se dá certo agora. Testando 1, 2, 3 e valendo! Bom, boa noite para quem está entrando. Estamos começando agora o Café com Arquitetura. O programa mais tradicional de construção, arquitetura, design e dúvidas que todo mundo tem, que vai construir, reformar. E hoje, como prometido, é a nossa estreia oficial do Café com Arquitetura em novo formato. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio 365, no Instagram da Guedes e Bissoli e logo esse vídeo estará upado no YouTube. Muito obrigado por quem está entrando, boa noite pessoal. Continuamos com o mesmo formato de interação. Então se vocês quiserem mandar perguntas, dúvidas, sugestões, manda aí. E aquele bordão de sempre, peguem seus cafés e vamos para mais um programa. E o tema de hoje é, como prometido, nós vamos falar desde o início da construção, da escolha do terreno, a construção da casa, a averbação da casa em cima do terreno. Então, o tema de hoje vai ser o terreno ideal. Existe um terreno ideal, Caio? É isso aí, um dos temas mais comentados de quando a gente fez o Café com Arquitetura no ano passado, no ano retrasado. E para que a gente converse sobre o tema de hoje, que é existe um terreno ideal, por favor, deixe seu like, clica no sininho, clica no curtir, tem um monte de coisa para clicar e eu não sei porque eu não sou youtuber, tô virando youtuber agora, então clique em tudo que puder e garanta que você vai assistir a todas as quintas-feiras o Café com Arquitetura, porque todas as quintas-feiras às 18 horas temos o nosso programa. Muito bem, existe um terreno ideal? Pessoal aí do Instagram, do Facebook, que já construiu, já reformou, já pensou em comprar um lote para fazer a sua casa, a sua construção, já se perguntou se o terreno tem muito declive, se tem muito aclive, se ele está com uma boa orientação solar, e qual é o melhor tipo de terreno para o seu sonho? Para quem nunca construiu e quer construir, quer comprar um terreno e tem dúvida, como que você escolhe um terreno, tá? Vamos lá, então respondendo a pergunta de vocês, existe um terreno ideal? É fácil ter um terreno padrão que você possa comprar? Existe. Eu acho que existe um terreno ideal, né? Todos são exatamente um terreno ideal para vocês. Todos os terrenos têm as suas peculiaridades, as suas características naturais, né? Então um terreno ele nunca vai ser 100% plano. Pelo menos 1 centímetro ele vai ter de desnível entre o lado direito e o lado esquerdo do lote, a frente e o fundo. Então, levando em consideração essas características naturais do terreno, é muito importante sempre que o projeto de arquitetura ele esteja pautado nas diretrizes naturais, nessas diretrizes que já vêm com o seu lote, e que a gente consiga uma boa equação, uma boa balança, né? Para quem assistiu o Café com Arquitetura da semana passada, eu falei um pouco sobre a balança entre o desejo, o sonho, né, da casa ideal, o terreno que a gente adquire, que a gente compra, e o projeto de arquitetura. Então essa balança é extremamente importante para que todos os terrenos se tornem terrenos ideais para os seus sonhos. Perfeitamente. Então vamos falar do primeiro tópico do terreno, para ficar até mais fácil na escolha do seu terreno ideal. O Caio acabou de mencionar a questão do aclive, da caída. O que é isso? A gente leva muito em consideração o nome topografia do lote, tá? É muito difícil, e alguns lotes que tem uma caída leve, tanto para o fundo, para a frente e para a lateral, nós enxergarmos a olho nu essa caída. Então, para isso, nós precisamos contratar um topógrafo, que é o profissional que vai até o lote e faz o levantamento plano altimétrico. Vai dar uma cortada na edição, vocês melhoram aí que minha língua travou. Plano altimétrico. Quando vocês ouvirem esse nome difícil, se trata da parte do relevo do terreno. Caso o terreno tenha
alguma caída acentuada, vocês vão enxergar olho nu, tá? Então existem as diferenciações de nomenclatura. Terreno caído para a lateral, tanto para a direita, para a esquerda. Terreno que sobe, que é o aclive, tá? Então, quando se fala o terreno em aclive, é o terreno que ele sobe, que ele é uma rampa, uma montanha. E o terreno que desce, tá? Ele é o declive, ele é o contrário. Quem faz academia pode saber até um pouquinho, porque a gente tem o supino declinado, que é a mesma coisa do terreno. Muito bem. Eu já vou aqui agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, porque a gente também tem um terceiro celular aqui para poder ir acompanhando os comentários. Então, muito boa noite para quem está entrando, o Eric, Cantone Enge, estou vendo aqui a Mauri, Vânia, Vânia, Silas, Viana, Richard. Gente, muito obrigado por estar assistindo. Exe Esquadrias, nossa parceira aqui, sempre assistindo a gente. E para quem está assistindo a gente, lembrando que agora o novo formato do programa Café com Arquitetura, a gente vai discorrer sobre o tema. No segundo bloco, a gente vem ao vivo na Rádio 365, mas também a gente fica ao vivo no nosso Instagram e responde todas as perguntas para vocês. Nós estamos falando agora sobre o terreno ideal. Exatamente. Né? Se existe um terreno ideal. E aí a gente começou a direcionar a nossa ideia para explicar que todos os seus terrenos têm suas características, os seus aclives, declives, as suas inclinações laterais, e isso precisa ser muito bem pensado junto com o sonho e com o desejo em se construir uma casa, né, que se pensa e se imagina durante muito tempo. O papel do arquiteto, então, é esse papel de juntar as características físicas do lote, tanto naturais de inclinação quanto sol, ventilação, junto com os desejos e sonhos do cliente. É isso aí, perfeito. Você falou um segundo ponto. A gente acabou de falar do relevo, você falou do segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? O sol. O sol. Isso é muito importante para você escolher o seu terreno ideal. Todo celular ele tem uma bússola, tá? Geralmente, os condomínios também, quando você vai adquirir um lote, ele tem um mapa, e esse mapa está com o norte para cima. Assim, é muito difícil o mapa ele não ter o norte para cima. Quando você entra no Google Maps, o norte está para cima, tá? No nosso mapa do Brasil, o nosso norte está para cima. Então é muito fácil a gente se basear pelo norte. Então vamos lá. Quando você estiver no terreno, pega a bússola, o norte vai apontar na direção do fundo. Isso significa que a nossa costa leste vai nascer o sol, tá? Na direita. Então, lembrando do mapa do Brasil, do nosso lado direito nasce o sol e ele se põe no oeste. Então, nosso sol poente vai para o lado esquerdo. Então, se você for no seu lote que você está pensando em comprar e o norte estiver para o fundo, o sol vai nascer na lateral, olhando o lote de frente, na lateral direita, e se pôr na lateral esquerda. Qual que é o melhor sol, Caio? O que você acha do sol legal? Existem diferentes posições para cada ambiente da casa também, né? Perfeito. Existe uma norma de desempenho, inclusive uma norma técnica, dizendo quais são os ambientes de maior ou de menor permanência, onde deve ter mais ou menos insolação e ventilação durante os períodos do dia, né? Então existe sim uma insolação ideal para cada ambiente. E isso tudo o arquiteto leva em consideração com o projeto. E vocês já vão entender o porquê do nosso questionamento do tema, né? Se é que existe um terreno ideal, qual seria esse terreno? Alguns ambientes, né, por exemplo, ambientes de permanência noturna, como dormitórios, precisam estar fresquinhos à noite para um bom conforto térmico. Isso significa que o sol ele não pode incidir no final do dia dentro ou nas paredes desses dormitórios. Existem vários artifícios para isso, tá? Se porventura a gente, pela posição em que o lote se encontra dentro do loteamento, dentro do condomínio, não conseguir as aberturas ideais, a gente consegue prolongamentos de platibanda para fazer um sombreamento maior, a gente consegue isolamento térmico nas paredes, e tudo isso vai de encontro com as soluções projetuais que a gente propõe, certo? Mas, via de regra, a gente tenta sempre posicionar uma boa iluminação para as áreas diurnas da casa, então salas de estar, jantar, cozinha, gourmet, que são as áreas sociais,
e principalmente para os quartos o sol da manhã, certo? Exatamente, eu acho que é mais fácil resumir para vocês, porque, nossa, mas eu não tenho um arquiteto, eu não sou arquiteto, não sei as características técnicas de um lote, como que eu faço para resolver a questão do sol? Gente, o mais importante é o seguinte, vocês vão construir uma casa, vocês querem piscina ou não? Vocês querem sol no quarto ou não? Vocês gostam do sol do nascente ou do sol poente? Tudo isso leva em consideração na hora que você vai escolher o seu sol. Vamos dar alguns exemplos, né? Perfeito. Uma casa com piscina. O ideal, a gente prefere um norte mais voltado para o fundo, um pouco para a lateral, para que a gente pegue uma piscina de fundo ou uma piscina de lateral que pegue a maior parte do sol. Porque incidência do sol, ótima palavra. Por quê? O nosso sol, quando ele nasce, ele se inclina para o norte, tá? No inverno e no verão ele tem uma diferença de caída, mas ele sempre vai se inclinar para o norte, tá? Então quando você pega o seu fundo da casa mais voltada para o norte, a chance de você ter mais sol na sua piscina ela é maior. Exatamente. Isto não significa que com soluções de projetos nós não consigamos driblar essas características e fazer uma casa ou um terreno que tem um norte para frente ter sol na piscina, certo? Então aí a gente já começa a questionar um pouco essa ideia de que todo terreno tem que ser plano e todo terreno tem que ter o sol no fundo, o norte no fundo, certo? Isso. Bom, a gente falou de 2 tópicos importantes, vamos falar de um terceiro. Qual é o terceiro tópico? O terceiro tópico é para escolha de um terreno, é a localização. Que na verdade poderia ser o primeiro, né? Poderia ser o primeiro. A localização, a questão de mobilidade. Exatamente. Mobilidade. Quando a gente vai escolher um lugar novo para morar, para construir a nossa casa, a gente precisa estar atento sobre qual é a nossa rotina dentro da cidade, né? Então, por exemplo, se eu, aqui nós da Guedes Vissoli, que estamos em Sorocaba, na zona leste aqui do lado da prefeitura, se eu for escolher um lote ideal, eu vou procurar nessa região, porque o meu dia a dia fica mais otimizado se eu levar menos tempo no trajeto do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da mesma forma, perto da escola dos filhos, perto de um clube que eu frequento, de uma academia. Então a localização do lote dentro da cidade se torna extremamente importante quando a gente vai pensar na compra ou num lote ideal, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Exatamente. E até mesmo os lotes próximos ou distantes das cidades ou próximos às rodovias, para quem trabalha em outras cidades, são lotes legais também. Não significa que a distância dessa infraestrutura e dos centros comerciais seja algo negativo também para o condomínio. Vai depender muito também da dinâmica que você tem com a sua rotina. Perfeito. Falamos então de 3 pontos. Me ajude, por favor, a recapitular. O primeiro, vamos retificar a questão da localização. Então, se você tem infraestrutura próxima, se você pretende ter uma mobilidade melhor, vai para a questão da localização do lote. A segunda, importante, a gente explicou como que funciona as características naturais da topografia do lote. E né? A terceira, que é a insolação e ventilação. A gente falou sobre um pouco do norte, como que pesquisa o norte, como que vê o Google Maps, o norte sempre para cima. Perfeito. Agora, uma questão muito importante. A Guedes Vissoli, dentro de todos os seus serviços, oferece um serviço específico para ajudar você a escolher o seu lote. Então, se você puder ter à sua disposição a ajuda de um arquiteto que te oriente a adquirir um lote, sempre vai ser muito positivo. Porque nessa balança entre os desejos e as características naturais, localização, a gente vai conseguir fazer esse intermédio, essa ponte e fazer um projeto ideal. E se você adquirir um terreno antes de falar com o arquiteto, não fique preocupado, existe sim um projeto perfeito para esse terreno. Claro que a gente orienta muito vocês no caso de uma questão de acessibilidade, caso vocês já tenham comprado um terreno que seja uma ribanceira, numa montanha, e vocês queiram uma casa-terra, dificilmente isso vai acontecer. Vocês vão gastar muito, vale a pena vocês trocarem um terreno e fazer uma casa em cima de um terreno plano. Caso vocês estejam abertos a sugestões que os arquitetos aqui possam dar para você,
tenho certeza que vai ficar uma casa muito legal. Porque é a questão da balança. Às vezes um terreno numa ribanceira tem aquela vista maravilhosa, aquela mata que você faz um projeto diferente. O terreno numa ribanceira ele sai fora do padrão. E às vezes um terreno plano também você consegue ter aquela praticidade do dia a dia. Isso vai muito de encontro do que cada um deseja, né, Caio? Exatamente. E já pegando esse gancho, a gente vai dizer que o terreno ideal, ele vai ser aquele terreno que tem um projeto adequado às suas necessidades e às características naturais do terreno. O papel do arquiteto sempre vai ser em avaliar o custo-benefício. Então, em avaliar o quanto a gente vai precisar fazer de movimentação de terra, criação de muros de arrimo, o quanto de estrutura você vai ter que colocar em cima de um terreno com declive ou aclive um pouco mais acentuado, para você ter aquele projeto que você sonha, que você deseja. Temos vários exemplos de projetos, tanto em aclive quanto em declive, quanto terrenos com declive lateral, no nosso Instagram. Quem quiser descobrir ou fuçar um pouquinho aí de como a gente trabalha, @GuedesBissoli, dá uma olhadinha no nosso feed, que tem várias casas em formatos bem diferenciados. E como o Gui falou anteriormente, né? Um terreno diferenciado, um terreno com declive maior ou aclive, ou um formato diferente, também propicia um projeto diferenciado, que pode dar um resultado final muito bacana, um resultado arquitetônico muito interessante, um resultado estético e funcional também muito interessante. Então, não se preocupe, se o seu terreno é completamente fora do padrão, a gente tem solução. Exatamente, e a gente gosta também de sair do padrão, né? É verdade, porque imagina como seria se todos os terrenos fossem planos, né? Não precisaria, talvez, o arquiteto se debruçar tanto sobre essas questões e seria uma monotonia no nosso dia a dia. Espero que tenhamos solucionado ou esclarecido as dúvidas que vocês têm sobre o terreno ideal. Não se esqueçam que todas as quintas-feiras, às 18 horas, é o seu encontro marcado com o programa de arquitetura mais tradicional e mais legal de Sorocaba e região, que é o Café com Arquitetura, todas as quintas, às 18 horas. Ao vivo, né? Isso é importante falar, pela Rádio 365, então quem ainda não baixou o aplicativo da rádio, vai estar disponível em algum lugar desta tela. Então um beijo para todo mundo e até o próximo bloco. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.